do Senhor, meus irmãos e amigos, estamos aqui retornando para mais um estudo da série Seitas e Heresias. E agora, nessa oportunidade, nós vamos falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero primeiro deixar também algo muito importante para vocês, é que o objetivo desse estudo não é falar contra qualquer pessoa que seja, principalmente nossos irmãos, até mesmo porque no meio adventista eu tenho muitos amigos, certo? Tenho parentes. Então, o objetivo dessa série de estudo é a defesa do Evangelho. Então, vamos começar hoje o primeiro estudo falando do Adventismo do Sétimo Dia, certo? Como se originou essa seita no princípio do século XIX, quando se dava pouca ênfase à segunda vinda de Cristo. Um pastor americano chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar a sua Bíblia, e quando se deparou com o livro de Daniel, principalmente o capítulo 8, versículo 14, onde diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, Guilherme Miller, ele se aprofundou de tal maneira nesse estudo, e que ele chegou a uma conclusão de que Jesus iria voltar em uma data específica, Então, Guilherme Miller profetizou que Jesus ia voltar no dia 21 de março do ano de 1843. Agora imagine as pessoas da época ouvindo essa pregação e sabendo a data exata da vinda de Cristo. O que aconteceu então? Muitas pessoas vendiam suas propriedades, muitas pessoas se desfizeram dos seus bens, porque eles aguardavam o retorno de Cristo. Então, quando chegou a data marcada por Guilherme Miller, o que aconteceu? Exatamente, Jesus não voltou no dia 21 de março do ano de 1843. Então, as pessoas decepcionadas, o próprio Guilherme Miller decepcionado, foi refazer os seus cálculos novamente, estudar novamente e ver onde que tinha errado. E aí ele chegou a uma segunda conclusão, de que ele tinha feito os seus cálculos errados e que tinha errado por um ano. Ou seja, que no ano seguinte, no dia 21 de março do ano de 1844, Jesus voltaria. Então assim ele conseguiu ainda arrebanhar, reter a boa parte das pessoas que deram ouvido a essa doutrina. Então, quando chegou o dia 21 de março do ano de 1844, mais uma decepção, ou seja, Jesus não volta nessa data. Guilherme Miller mais uma vez, vai em busca das suas anotações e reestuda novamente os seus cálculos e descobre que a data, mais uma vez, estava errada e que a data correta seria no dia 22 de outubro de 1844. Então, chega a data de 1844, Guilherme Miller, com todas aquelas pessoas que ouviram a sua doutrina, o seu ensinamento, se decepcionaram pela terceira vez, porque nessa data Jesus não voltou. Então Guilherme Miller, ele fica muito triste, e decide abandonar os seus estudos e os seus cálculos. Só que as pessoas que os acompanhavam, nem todos eles estavam dispostos a abandonar e a deixar esses ensinamentos, começado por Guilherme Miller, de lado. Então o que acontece? Um dos discípulos fervorosos de Guilherme Miller, chamado Irã Edson, ele começa a orar e começa a meditar e começa também a refazer os cálculos de Guilherme Miller, e ele diz que tem uma revelação de Deus e que Guilherme Miller ele não estava equivocado, ele não estava errado com respeito aos seus cálculos.
Ou seja, o que havia acontecido no dia 22 de outubro do ano de 1844 foi que Jesus não iria retornar para vir buscar a sua igreja. Ou seja, o que aconteceu é que Jesus, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo no céu para fazer uma espécie de purificação do santuário. Aí começa a primeira e uma das maiores heresias já pregada e já ensinada em todos os tempos, né? Então, juntamente com Iran se junta dois outros grupos de pessoas, e assim eles vão dar início à igreja do Advento, as igrejas adventistas, e dentro dessa teologia eles apresentam muitas outras doutrinas que elas estão incompatíveis com a doutrina que nós temos na palavra de Deus. Eu gostaria só de mostrar para vocês um gráfico de como foi que Guilherme Miller ele chegou a esta conclusão. Das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado no livro do profeta Daniel. Ele começa seu estudo, né, no decreto da restauração de Jerusalém, né, aonde o rei Artaxerxes ele dá a ordem a Esdras para a reconstrução do templo de Jerusalém. Só que essa data nós encontramos na história 3 datas e 3 decretos dado para que Jerusalém fosse restaurada, o templo fosse restaurado. Então, a data de Esdras do ano de 457 foi a última data, mas isso não é tão importante. Então, Daniel, quando profetiza as 2.300 tardes e manhãs, ele também profetiza outras coisas, como as 70 semanas. E os adventistas, como Guilherme Miller, eles dizem que essas 70 semanas, que são equivalentes a 490 anos, né, seriam cortados da contagem de 2.300 anos, que para o adventista cada dia profético é um ano. Ou seja, eles se baseiam em 2 passagens da Bíblia para criar essa doutrina. Então a gente sabe que não é uma regra que cada dia seja aplicado a um ano. Então eles chegam a essa conclusão, certo? De que os 2.300 tardes de manhã começa no ano 457. Ele diz que é o decreto para restaurar Jerusalém, e que no ano 27, já depois de Cristo, o Messias ungido, ou seja, Jesus, seria batizado, e no dia 31 eles dizem que é a morte de Cristo, e no ano de número 34 depois de Cristo é o apedrejamento de Estevão, o fim do tempo de Israel como nação, né, povo especial. Então aí inicia a pregação dos gentios no ano de 34 depois de Cristo, que começa com a conversão do apóstolo Paulo. Então, e que no ano de 1844 o santuário seria purificado, né, e daria início ao juízo investigativo, certo? Então, e que no início também do ano de 1844 desse movimento adventista, certo? É que a igreja adventista surgiria um povo remanescente, que é baseado também no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7 até o versículo 10, que é onde eles ali se baseiam de que no ano de 1844 começa algo profético de surgir um povo remanescente, que eles dizem que é exatamente a igreja adventista do sétimo dia. Então,
Então a gente vê aí muitas heresias sendo pregadas na igreja adventista, certo? Eu vou citar aqui algumas delas importantes, e no próximo vídeo a gente vai estar trazendo, a gente vai estar discutindo uma por uma, detalhadamente, mostrando como eles pregam e como não tem apoio bíblico, né? Então, das falsas doutrinas da igreja adventista, a primeira delas é exatamente a doutrina do santuário. A doutrina do santuário, onde eles se baseiam exatamente no erro de Guilherme Miller, né? Então, onde eles procuram uma justificativa para o erro de Miller, mas dão origem a uma das mais aberradoras heresias de todos os tempos, exatamente nessa data, exatamente através dessa doutrina chamada doutrina do santuário, né? Então, onde eles também pregam e dizem que a igreja remanescente, ela surge exatamente nessa data do ano de 1844, certo? Então, outra doutrina também que a igreja adventista tem pregado é que ela é uma fonte de autoridade religiosa, principalmente os escritos de Ellen White, né? De Ellen White. Então, na revista adventista de fevereiro do ano de 1984, na página 37, os adventistas, eles dizem o seguinte, ele diz assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo a seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação à autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. E eles também dizem: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o que eles dizem aqui? Os adventistas, eles acreditam que os livros escritos de Ellen White, eles são comparados com o canon, que é a Bíblia Sagrada. Eles dão assim uma igualdade. A Bíblia, os escritos de Ellen White, eles são tão inspirados quanto a própria Bíblia Sagrada. Diante dessa fonte de autoridade religiosa, como ela se tornou uma influência muito grande na igreja adventista, né? Ellen White, ela ensinou, ela profetizou algo que é exatamente antibíblico. O que ela profetizou, Ellen White? Ellen White, na sua época, ela profetizou que Deus não aceitava o casamento de negros com brancos, entendeu? Nem de brancos com negros. Então, o branco teria que casar com o branco e o negro teria que casar com o negro, porque se fosse o contrário disso, seria algo que Deus não aceitava. Então, onde nós podemos encontrar isso? São em Mensagens Escolhidas, no volume 8 e na página 344 dos escritos de Ellen White. Então, aqui a gente vê que Ellen White, ela faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz que jamais nós podemos fazer acepção de pessoas, certo? Outra doutrina que a igreja adventista ela tem pregado é exatamente o juízo investigativo, né? O que é isso, pastor? Esse juízo investigativo, ou seja, significa que a redenção de Cristo não foi completa, o sacrifício de Cristo na cruz, ele não foi completo. Ele começou uma nova investigação no ano de 1844. E também eles pregam que os pecados da humanidade seria colocado sobre Satanás. Então, um dos pontos principais do que Guilherme Miller errou dos 2.300 tardes e manhãs de toda aquela matemática é que nesse ano de 1844, certo? No dia 22 de outubro, era exatamente o dia da expiação. O dia da expiação. E no dia da expiação, eram apresentados diante dos sacerdotes dois animais. Um era morto e o sangue dele era derramado sobre o altar do holocausto. E ali era feita uma reparação pelo pecado tanto do sacerdote como de todo o povo. E o segundo bode
ele era o bode emissário, né? O segundo bode era um bode que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, transferia toda a culpa sobre ele e levaria ele para fora do arraial, para o deserto, para bem longe do povo. Então, o que a doutrina adventista prega é que o pecado, os nossos pecados, o pecado da humanidade, ele vai ser transferido para Satanás. Ou seja, que esse bode expiatório é exatamente Satanás, e que Satanás queria levar os nossos pecados para fora. Ou seja, o nosso pecado vai ser colocado sobre Satanás. Quando a gente aprende que Jesus disse que sobre ele foi colocado todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ele levou sobre ele. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Então, a igreja adventista, ela também prega uma outra heresia, que é a natureza pecaminosa de Cristo. A Ellen White diz que Cristo teve uma natureza pecaminosa, e a gente vai aprender isso na Bíblia, que Jesus ele não teve nenhum pecado, né? Nós temos vários versículos na Bíblia de que Jesus ele veio sem pecado, morreu sem pecado, certo? E não pecou. Então, outra doutrina adventista, a heresia, é o sono da alma, a morte da alma, a guarda do sábado, como todos vocês conhecem e sabem, né? A igreja adventista, até o próprio nome dela já está dizendo que ela é a igreja adventista do sétimo dia, ou seja, ela já está dizendo no nome, né, que eles observam o sábado, ou seja, para eles o sábado é o dia de guarda, assim como para os judeus, certo? Então, no dia de sábado eles não trabalham, e Ellen White prega o seguinte, que o sábado é a marca para quem vai ser salvo, e o domingo é a marca da besta, né? Então, isso é uma outra grande heresia que nós não podemos encontrar, e nós não encontramos isso em nenhuma parte da Bíblia. Então, outra coisa que a igreja prega também é a divisão das leis em dois sistemas. Os adventistas eles dividem a lei em dois sistemas. Eles chamam a lei de lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que é o decálogo, e também chamam a lei cerimonial, né? Todas as outras leis são conhecidas como leis cerimoniais. Eles dizem que as leis cerimoniais que foram abolidas e que a lei moral, que é os 10 mandamentos, não foi abolida. E aqui, entre tantas as heresias e ensino que a igreja prega, ela prega de que Jesus é o arcanjo Miguel, né? Que Jesus é o arcanjo Miguel, certo? Na Bíblia, por causa do significado do nome Miguel. Então, queridos, essa é uma das grandes seitas que tem surgido, certo? Ela tem quase 2 séculos, 170 anos, se não estou enganado, já tem 170 anos na igreja adventista, tá bom? E nós estamos aqui para defender a fé evangélica. Nos próximos estudos, nós vamos ter aí, tá certo? Um estudo mais detalhado a respeito de todas essas doutrinas, tá bom? De todas essas heresias que eu acabei de falar aqui, que tem sido uma heresia dessa igreja. Então eu espero que você continue assistindo esse vídeo, tá bom? E que na próxima semana você já vai estar vendo já um vídeo ensinando para você porque essas doutrinas não são confiáveis. Então que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.